Oi, meus amores, começando mais um vídeo aqui hoje pro canal. O vídeo de hoje não vai ser um vídeo de faxina, não vai ser um vídeo de compras e também não vai ser um vídeo muito fácil de fazer. O vídeo de hoje é um relato de quando eu perdi o meu primeiro filho. Para quem não me conhece, meu nome é Joyce, tenho 33 anos e essa é a minha quarta gestação que tá vindo o Heitorzinho, mas antes dela eu tive o Antônio, que foi meu primeiro filho, depois eu tive o Thiago, que é o meu segundo filho, que hoje tem 14 anos, a Emily, de 4 anos, e agora o Heitorzinho. E o Antônio, se hoje ele estivesse vivo, era pra ele estar com 17 anos, pra ele estar fazendo 18 anos o ano que vem. Eu tive ele, eu tinha 15 anos, ele é fruto do meu primeiro casamento, que não deu certo, e o que aconteceu é que ele virou uma estrelinha e foi morar no céu. Em 2006, em abril de 2006, ele nasceu. Ele nasceu com 3,60 kg de parto normal. Ele nasceu bem, porém ele não chorou. E os médicos pediram para fazer um exame do coração para ver se ele tinha alguma malformação, alguma coisa que não foi detectada durante a gestação. E a gente fez esse exame do coraçãozinho dele e deu normal. Ele não apresentou nenhum problema e tudo tranquilo. Fomos indo. Ele apresentou alguns problemas respiratórios. Ele apresentou alguns problemas respiratórios e eu levei no pediatra com 6 dias depois que a gente saiu da maternidade. E chegou, o médico falou que ele tava bem, que ele tava normal, que ele não tinha nada, que era apenas uma obstrução, mas que conforme ele fosse crescendo, aquilo ia passando. Era pra mim fazer uma lavagenzinha no nariz do narizinho dele com soro e tudo certo. E foi o que a gente foi fazendo. Porém, quando ele tava com 18 dias, eu vi que ele não tava bem, que o probleminha dele respiratório tava aumentando, que não tava diminuindo. E aí, levamos novamente, e mais uma vez o pediatra falou pra gente que era preocupação de mãe de primeira viagem, que ele tava bem, que tava tudo certo, que eu poderia levar meu filho pra casa. Levei meu filho pra casa. E quando a gente chegou em casa com ele, a gente foi fazendo a lavagem nasal, foi fazendo o que precisava ser feito, mas ele não tinha nenhuma melhora. Quando ele fez 20 dias, eu vi que ele não queria mamar, eu vi que ele não tava bem. Ele tava com bastante dificuldade pra respirar. E aí, eu levei mais uma vez pra ser avaliado pelo pediatra. E aí, como era plantão, né, a gente foi
Na época não era UPA, era pronto-socorro. E aí a gente foi nesse pronto-socorro e chegou lá, o médico que avaliou ele falou que realmente ele tava com problema respiratório, sim, e que já vinha de alguns dias, não era uma coisa que foi do dia pra noite. Pediu pra gente fazer uma radiografia pra ver como que tava o pulmão. E nessa radiografia ele tava com o pulmão todo cheio de secreção. Fez alguns aerosol com medicamento. Ele deu uma melhorada, só que o pediatra falou que era pra gente internar, porque ele não tava bem. Precisava entrar com medicamento, precisava entrar com antibiótico, e era pra gente internar ele. E aí, a gente... eu falei que eu iria levar no meu convênio, porque eu tinha convênio, iria levar no convênio, pro médico do convênio avaliar. O médico do convênio, a hora que a gente chegou, o médico falou que realmente o médico estava certo, que precisava mesmo de uma internação. Só que como a gente chegou lá e já era 10 horas da noite, ele já tinha sido medicado, que ele achava melhor a gente levar ele pra casa, passar aquela noite com ele em casa e no dia seguinte a gente levar para uma nova avaliação e uma internação. Foi o que a gente fez, levou pra casa, porque já tinha sido medicado, não tinha mais o que fazer. Levamos, ele passou a noite, só que ele passou a noite assim, resmungando, ele não chorou, ele não chorava, mas ele também não dormia, ele só resmungava. E quando foi 6 horas da manhã, a gente levantou e foi levar ele pro convênio. Chegou no convênio, o médico que avaliou no dia anterior, ele ainda tava lá, não tinha tido ainda a troca de plantão. E ele passou pra fazer um ciclo de 3 buffs de aerolim nele, pra ver se ele melhorava com um espaçador, que era mais rápido do que fazer um aerosol. Foi feito aquele ciclo a cada 20 minutos, ele não melhorou. E o médico falou que iria colocar ele no oxigênio, porque ele tava com a saturação bem baixa. Ele tava com uma saturação de 70, sendo que teria que estar a 99, que era o normal, e não tava. Então era pra colocar ele no oxigênio, ele ficaria no oxigênio. Eu não poderia amamentar, não poderia dar mama pra ele, porque ele não poderia cansar. Eu teria que tirar o meu leite e eles dão pra ele por uma sondinha. Foi o que fizeram. E ele falou assim que ele iria ser internado, mas na minha cabeça, assim, seria uma vaga pro hospital, a gente pegaria meu filho, levaria pra esse hospital e eu ficaria internada com ele. Não. A hora que ele falou, ele não pode sair daqui num carro convencional, ele precisa de uma UTI móvel, porque o estado que ele tá, ele não pode ficar sem oxigênio. O pulmãozinho dele tá muito, muito debilitado e ele precisa de um tempinho no oxigênio, pro oxigênio fazer o que ele não tá conseguindo fazer sozinho. O pulmãozinho dele não tá conseguindo trabalhar o suficiente, então ele precisa de uma UTI móvel para ser transportado. E aí a gente começou a correr atrás disso, porque o convênio, ele não cobre. Ele cobre uma ambulância tradicional, a UTI não. A UTI a gente teria que pagar, e na época era um valor de R$70 que a gente teria que pagar do transporte dessa UTI. E assim, 18 anos atrás, o salário mínimo era R$280. Então você pensa, R$70. Era um valor alto, que a gente não tinha nessa época. E assim, a gente
correu, a gente foi correndo, a gente conseguiu ajuda e a gente conseguiu o valor. Quando a gente achou que tava tudo certo, vamos transportar, foi feito o transporte, chegou no hospital aqui da minha cidade, é o hospital que a gente tinha um convênio era o São Francisco. E a maternidade que faz parte, que era pra onde ele iria, porque ele era um recém-nascido de maternidade ainda, era o Sinha Junqueira, que era o que atendia o convênio. E aí a gente foi. Quando a gente chegou lá, assim que a gente chegou, a enfermeira entrou com ele, porque foi a enfermeira da ambulância, entrou com ele e pediu que eu esperasse pro lado de fora. Só que até então, eu não tinha visto que meu filho ele tinha tido uma parada respiratória naquele momento. Por isso que ela pediu pra mim ficar pro lado de fora esperando. E ela entrou com meu filho. O pai dele foi de carro, o pai dele ficou lá pra fazer os papéis da internação, pra resolver o que tinha pra resolver, enquanto eu subi pra UTI neonatal. E nessa UTI neonatal, eu não podia entrar. Eu tinha que ficar esperando algum médico vir conversar comigo para saber o que estava acontecendo, para falar qual era o real caso do meu filho. E eu fiquei ali por 45 minutos sem nenhuma notícia. A enfermeira da ambulância saiu, porque já tinha outros médicos, já tinha outros enfermeiros. Ela saiu e ela falou assim: daqui a pouco a médica vem falar com você. Só isso. E foi embora. Eu fiquei 45 minutos ali esperando. Aí a médica veio, ela falou assim: olha, o seu filho ele chegou aqui parado, ele teve uma parada respiratória e a gente conseguiu reanimar ele. Mas ele vai precisar de ficar na UTI, ele vai precisar da UTI neonatal, porque o corpinho dele tá muito cansado, então ele vai precisar passar por esse processo de alguns dias na UTI pro corpinho dele poder voltar. E pra uma mãe de 15 anos, o que eu sabia? Eu não sabia nada. A única coisa que eu queria era o meu filho bem. Eu queria que meu filho ficasse bem. E ela falou que meu filho, que ele tinha era bronquiolite. Ele tinha um quadro de bronquiolite muito grave. E meu filho passou por 10 dias naquela UTI, onde eu não poderia entrar, onde eu só poderia visitar ele através de um vidro. Ele passou os 10 dias ali e eu fui todos os dias visitar. Tirava leite, deixava o leite lá para eles poderem dar para ele pela sondinha. Eram 3 horários de visitas. Eu poderia ir nos 3 horários de visita, que era um horário das 9 da manhã, um às 3 da tarde e um às 9 da noite. Eu ia nesses 3 horários ver meu filho, todos os dias nesses 10 dias. Aí eles me ligaram que ele estava recebendo alta da UTI neonatal, ele ia passar pro quarto, e aí sim eu poderia ficar com ele. A gente passou mais 5 dias no quarto, né? Então, ao todo, foi 15 dias que ele passou internado. E, graças a Deus, ele saiu bem do hospital. A gente levou ele pra casa. E eu tenho uma fé em Deus muito grande. Então, eu orava, eu pedia muito pra Deus pra que aquilo não voltasse mais a acontecer. Porque eu não suportaria. E Deus, ele foi me trabalhando muito bem. Porque meu filho, ele não teve mais nada. Ele não teve mais uma gripe, ele não teve mais um resfriado. Meu filho foi crescendo bem, foi crescendo saudável. E eu passei o Natal perfeito ao lado do meu filho. Passei um ano novo perfeito ao lado do meu filho. Mal sabia eu que aquele seria o primeiro e o último Natal que eu iria passar com meu filho.
Em março, no começo de março, eu passei uma semana na casa dos meus pais. O meu ex-marido, ele tinha viajado, ele trabalhava com viagens, ele viajava alguns dias da semana. E eu aproveitei que ele não iria estar em casa e fui pra casa dos meus pais. Passei, assim, uma semana incrível com os meus pais, incrível. Ele brincou com meus pais, com as minhas irmãs, que na época elas eram pequenas. Todo mundo muito feliz ali por estar junto, por estar perto, porque não era uma coisa que era constante. Como meus pais, eles não moravam perto, eles moravam mais afastados, então não era uma coisa que eu ia todo final de semana, ou que eu ia toda semana. Não, passava algum tempo que eu não passava com eles, e aquela semana eu fui pra lá e a gente passou aquela semana, a gente passou uma semana muito bem. E no sábado eu fui embora, no sábado de manhã eu fui embora, e os meus pais não queriam que eu fosse embora. Fica mais um pouco, fica mais tempo. Não, eu vou embora, já faz uma semana que eu tô aqui, mas eu não vou ficar muito tempo sem vir. E fui embora. E quando eu cheguei em casa, a minha casa tava assim, desorganizada, né? Porque não morava só eu e o meu ex. Morava eu, ele e o pai dele. E ele tinha uma mãe acamada. E tinha uma moça que ia lá pra cuidar da mãe dele. E assim, a minha casa tava simplesmente, parecia que tinha passado um furacão. E vamos começar a organizar a casa, vamos começar a fazer. Só que eu não fiz, eu só organizei mesmo por cima. No sábado eu falei assim, como amanhã é domingo, amanhã eu dou uma geral mesmo na casa, vou organizar mais, vou tirar coisa pra lavar, vou arrastar coisa pra limpar. Amanhã eu limpo. E tá. Aquele sábado eu fiquei com ele e ele dormia comigo, na cama comigo, dormia agarrado em mim. E foi assim, eu achei estranho porque naquela noite eu levantei pra ir no banheiro e ele chorou. E assim, eu levantava, ele continuava dormindo. Ele não era uma criança de acordar na madrugada, de acordar fácil. E ele acordou e ele acordou chorando. E eu voltei, peguei ele, acalmei ele, fiquei com ele ali. E a gente acordou no domingo por volta de umas 9 e pouquinho da manhã. E dei café da manhã pra ele, tomei meu café, tudo normal. Arrumei almoço, dei almoço pra ele. E aí, eu queria ir no shopping. Eu falei assim, eu acho que eu vou no shopping, né, passear um pouquinho com ele. E como eu não trabalho fora, eu trabalho só fico em casa com ele, durante a semana eu vou colocando as coisas em ordem, a casa em ordem e tal. E nisso o pai dele chegou, o pai dele tinha saído, o pai dele chegou. Aí o pai dele falou assim, não, outro dia a gente vai no shopping. Vamos pegar pra organizar a casa, pra deixar a casa em ordem. Aí eu falei, tá bom então, vamos pegar pra organizar a casa. E aí, a gente tinha aquelas piscinas infláveis, pequena pra criança. A gente colocou um pouco de água nela, porque tava muito quente. Era março, né? Março é um verão quente. Aí a gente encheu ali a piscina, deixou ele na piscina, só que assim, o pai dele tava olhando enquanto eu fazia alguma coisa. Enquanto o pai dele tava fazendo alguma coisa, eu tava olhando ele. E tava tudo certo. Enquanto eu tava olhando ele, eu fiquei ali do lado dele, eu fiquei ali junto com ele.
E aí o pai dele falou assim, olha, agora eu vou vir aqui pra frente, que eu vou jogar água no carro, e você vai secar lá dentro, que eu já joguei água, que eu já limpei lá dentro. Eu falei assim, olha ele, não tira o olho dele. Tá bom. E ele ligou aquelas VAP, aquelas máquinas pra poder jogar água no carro. E eu fui pra dentro, pra mim poder secar a casa, que ele tinha jogado água na casa, enquanto ele tava jogando água no carro com aquela VAP ligada. E assim, eu lá dentro, eu ouvi meu filho gritar. Ele tava do lado, a única coisa que separava os dois era o carro. Era a única coisa que separava os dois. Meu filho tava de um lado do carro e ele tava do outro. E meu filho gritou, eu ouvi, eu saí correndo pra ver o que tinha acontecido. E quando eu cheguei, meu filho, ele tinha tomado choque. Eu peguei meu filho no colo e eu vi que... E eu vi, naquele momento, que o meu filho, ele tinha sido eletrocutado. Ele tinha tomado choque. E eu comecei a gritar. Ele meio sem entender. O que aconteceu? Eu falei assim, ele tomou choque. Ele falou assim, não tem como. Eu falei, ele tomou choque, porque eu tomei choque. Porque a hora que eu coloquei a mão nele, eu tomei choque. Então ele tomou choque. E falei assim, pelo amor de Deus, corre. E ele começou a tirar o carro pra gente poder socorrer. E ele, a hora que eu peguei ele fez o último xixi que ele tinha. Que ele começou a entrar em parada. E a gente levou ele pra São Francisco, pra gente poder tentar socorrer. E ele chegou lá já sem vida. E eu entreguei ele pra enfermeira assim que eu cheguei. Eu falei assim, ele tomou choque. Eu entreguei e ela já saiu correndo com ele. Todos os médicos que estavam ali no São Francisco aquele dia parou o plantão pra tentar socorrer o meu filho. O hospital ele ficou por 2 horas parado, sem atendimento algum, porque eles estavam todos lá tentando salvar meu filho. Eu tava muito nervosa, eu precisei tomar um calmante pra mim poder ficar ali, porque eu tava muito agitada, eu tava muito nervosa. Eu queria o meu filho ali comigo. Eu não queria outra coisa, eu só queria o meu filho ali comigo. E aí, 2 horas depois, a médica pediu pra gente, pra conversar. E aí ela falou pra gente que da hora que ele chegou até aquele momento, tudo o que tava ao alcance deles foi feito pra tentar salvar meu filho. Mas nada dele voltar em momento algum. Ela falou assim que eles fizeram ciclos de adrenalina, massagem cardíaca, que em momento algum ele voltou. Usaram também o desfibrilador, tudo, mas nada dele voltar.
E a única coisa que eu pedi pra ela foi: eu quero ver meu filho. Eu quero ver ele. Meu filho, ele tava só com uma cuequinha, que ele tava na piscina. E aí, ela falou assim: mãe, deixa pra ver ele depois, porque agora ele ainda não tá limpinho, ele ainda não tá pronto. Eu falei assim: eu quero ver. Aí ela falou assim, aí ela pediu pra uma enfermeira pra me levar até o quarto onde ele tava, que ele já tava com um lençolzinho branco em cima dele. E ali eu comecei a ver. Na jugular dele tinha um furinho que eles colocaram um acesso para medicamento. A boquinha dele tava toda machucada do tubo que eles colocaram para respiração, por conta da oxigenação do cérebro, né? Eles estavam tentando preservar essa parte se ele voltasse. E o peitinho dele tava o sinalzinho do desfibrilador que eles tentaram. E meu filho, ele tava roxinho já. Ele já tava ficando roxinho. E ela falou assim: mãe, conversa com ele o que você tiver pra conversar com ele. E a única coisa que eu pude foi pedir perdão pra ele por não ter conseguido fazer nada naquele momento. E foi uma amiga nossa pra lá, pra poder buscar a gente, porque a gente não tinha condição de ir embora pelo estado em que a gente tava. E eu pedi pra ela levar uma roupa, um macacãozinho pra ele, porque ele tava com frio, porque ele tava geladinho. E eu pedi pra ela levar, e ela levou. Foi a roupinha que ele foi enterrado, um macacãozinho branco que ele tinha, que ele foi enterrado com aquela roupinha. E ele tinha um bichinho que era o tigrão do ursinho Puff. Ele tinha o tigrão, que era aqueles bichinhos de morder, de apertar. Ele tinha um bichinho daqueles. E a gente colocou junto, né, quando foi pra enterrar ele, que era o bichinho que ele mais gostava. E na minha cabeça fazia todo sentido o bichinho que ele mais gostava de ficar com ele. E eu não queria que ele ficasse com frio. Então eu queria que ele ficasse com um macacãozinho bem quentinho, que foi o que a gente mandou pra ele, que foi o que ele foi enterrado. Ele não foi enterrado aqui na minha cidade, ele foi enterrado na cidade vizinha. Uma cidade vizinha, a nossa. Porque a família do pai dele era de lá, toda de lá. E aí ele foi enterrado lá. Sinto até hoje falta do meu filho, porque diz assim, quando aconteceu, todo mundo chega e fala assim: ó, calma, não precisa de você ficar assim, você é nova, você vai ter outros filhos. Eu tive outros filhos, mas nenhum supre a perca daquele, nenhum toma o lugar daquele. Hoje, às vezes, eu paro pra pensar assim: nossa, como será que ele seria hoje? Nossa, ele estaria para fazer 18 anos. Eu teria um mocinho comigo em casa. Então, assim, essa saudade, essa falta, com o tempo,
fica suportável, mas ela não some, ela não se apaga. Isso é uma coisa que fica pra sempre. Então, assim, pra todas as mães de anjo que seus filhos estão no céu, sempre vai ter esse espaço vazio, sempre vai ter esse sentimento de colo vazio que você não tem. Seu filho, você pode ter 10, mas nenhum vai ficar no lugar daquele lá que se foi. Na época, quando aconteceu tudo, era muito nova, tinha apenas 16 anos quando meu filho faleceu. E todo mundo fala assim: você é nova, você tem uma vida inteira pela frente ainda. Eu passei pelo meu luto guardando as coisas do meu filho. Eu guardei por um tempo, porque você esvaziar guarda-roupa, cômoda, você dá berço, carrinho, você dá tudo, não é uma forma de você passar pelo luto e uma forma de você fugir dele. Eu guardei tudo, deixei num quarto separado, e quando eu entendi que eu sou muito apegada às questões religiosas, né? Eu acredito muito em Deus, confio muito em Deus. E na Bíblia tem uma passagem, né? Que é a passagem de Jó, que assim, Jó, ele tinha muitas riquezas, ele tinha muitos filhos, e ele perdeu tudo. Deus deixou que ele perdesse tudo, pra ver até onde ia a fé dele. E eu me apeguei muito àquilo. Que às vezes aquilo aconteceu pra testar a minha fé, pra testar até onde ia a minha fé. E a minha fé, ela foi. Ela permaneceu em Deus, ela permaneceu ali, porque tudo que Jó perdeu, Deus deu em dobro pra ele. E eu falo assim, que Deus me deu em dobro, porque Deus me deu depois o Thiago, Deus me deu a Emily, que é minha companheira, e agora o Heitorzinho. Então, Deus, ele me retribuiu muito. Só que, infelizmente, a dor da perca, ela nunca vai sumir. Ela vai estar sempre ali. Só que ela vai ficar suportável. Vai chegar um tempo que ela vai ser suportável. Você consegue dormir, você consegue comer, você consegue, porque a vida, ela não para ali. Ela continua, você tem que trabalhar, você tem que viver. E vai ficando menos dolorido. Vai ficando menos dolorido você passar por isso. Pode demorar meses, até mesmo anos, mas ela passa, ela começa a ficar suportável. No meu caso, ela ficou suportável 2 anos depois, porque até antes disso eu chorava muito, eu chorava dias, eu vivi um luto. Não falo um luto pesado, mas eu passei por todos os processos que eu precisei passar. Eu passei por eles. E hoje eu olho e falo assim, que ele tá no céu, que ele tá olhando por mim e olhando pelos irmãozinhos também, porque vai nos confortando. É o que nos conforta. Então, esse foi o meu relato de mãe de anjo.
que sirva para algumas mãezinhas que estejam passando a mesma coisa. Então, fica com Deus e até os próximos vídeos.